Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Em relação à Constituição de 1988, sem demérito dos representantes constituintes bem-intencionados que dela participaram, podemos afirmar: ela pouco ou nada acrescentou para a melhoria da vida da nação no que diz respeito aos direitos e garantias que emergem dos campos da moral, da política e da economia. Lamentavelmente, esses direitos e garantias, em todas as constituições brasileiras, sempre permaneceram subjugados aos casuísmos nela inseridos por influência das oligarquias internacionais para atender aos seus interesses dos mais abastados e dos corruptos e inimigos da nação, useiros e vezeiros na usurpação da nossa soberania. Um fato indiscutível é que todas as constituições brasileiras sempre sofreram influências alienígenas, ora copiando o modelo americano, ora inglês, francês, alemão, espanhol ou polonês, quando não uma miscelânea de todos, mas sempre deixando de lado nesses momentos a ausculta necessária e a efetiva participação da nação brasileira. Foi assim no Império em 1824, sob a influência de Portugal e França, na República Velha em 1891, já com a influência muito forte da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, no Estado Novo em 1934 e 37, com influência da Alemanha, da Espanha e da Polônia, no pós-Estado Novo em 1946, onde volta a influência muito mais forte da Inglaterra, Estados Unidos e também França, Alemanha, etc., no regime militar em 1967 e 1969, com predomínio quase que absoluto dos Estados Unidos e também da Inglaterra, e mais uma vez copiando os mesmos modelos alienígenas. Outro fato inegável é que, ao longo da história, todas as nossas 8 constituições resultaram ora da outorga de autoridades constituídas, ora da promulgação de assembleias constituintes, que na verdade não eram bem assembleias constituintes, mas congressos constituintes, que nasceram da iniciativa do poder constituído e jamais do poder constituinte originário nacional. Eis aí a razão pela qual os casuísmos e as omissões sempre se fizeram presentes nos textos constitucionais para garantir a tirania dos governos e os privilégios das oligarquias financeiras internacionais e nacionais, de grupos, lobbies e até algumas categorias de servidores públicos em prejuízo dos legítimos direitos e interesses nacionais. Tenhamos, porém, a certeza de que, das 8 constituições brasileiras, quais sejam 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988, que é a atual, a Constituição Federal de 1988, promulgada pela Constituinte, comandada pelo Dr. Ulisses Guimarães e conhecida como a Constituição Cidadã, é a mais avançada e a que melhor reflete os anseios sociais da nação brasileira. Um dos seus méritos encontra-se nas conquistas no campo social e no destaque prioritário a ele dado na formalização dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias individuais e sociais. Creditamos essas conquistas ao fato da Constituinte de 1988 ter sido a que mais se aproximou da nossa nação para ouvir os seus anseios. Outro grande mérito da Constituinte de 1988 foi nos ter revelado que o segredo de uma boa Constituição está no envolvimento da nação, não apenas para ouvir-lhe os anseios, mas para permitir-lhe a participação efetiva na elaboração das regras que haverão de decidir sobre a sua vida, sobre o seu destino e sobre o futuro das suas gerações. Título 1. Dos princípios fundamentais. Soberania. Artigo 1º, inciso 1º, Constituição Federal. De início,
precisamos entender que, quando a Constituição Federal diz, no seu artigo 1º, inciso 1º, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania e, mais adiante no seu parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. Em verdade, ela está se referindo à soberania em seu sentido mais amplo e não apenas àquela soberania delegada nacional, mais conhecida como autoridade suprema do Estado, ou o poder político supremo de que dispõe o Estado para decidir e exercer o comando e o controle das suas ações dentro do território nacional e em suas relações internacionais, sem submissão aos interesses de outros estados. Em verdade, nessas horas, estamos nos referindo àquela soberania ampla que em si aglutina as 4 espécies de soberanias, quais sejam a soberania originária individual, a soberania originária nacional, a soberania delegada individual e a soberania delegada nacional com todas as suas prerrogativas. A soberania, as suas fontes e finalidades. Como já vimos, o cidadão, o ser humano e a nação, dotados e investidos dos seus poderes constituintes originários, indelegáveis e a eles inerentes, são as fontes primárias de todas as demais espécies de soberanias. A soberania que não tiver por fonte primária o cidadão, ou seja, o ser humano, e a nação, ou seja, o conjunto de todos os cidadãos, dotados e investidos dos seus poderes constituintes originários, individual e nacional, indelegáveis e a eles inerentes, é um casuísmo, não tem legitimidade, é uma farsa. Outro sim, o exercício da soberania, seja ela originária ou delegada, individual ou nacional, que não tiver por objetivo servir ao cidadão ou à nação que a delegou, se constitui um desvio de finalidade inaceitável e uma usurpação criminosa de direitos. É muito comum, ao consultarmos a Constituição Federal, passarmos por cima dos seus princípios e principalmente sobre o princípio da soberania, sem darmos a eles a necessária atenção. É, sem dúvida alguma, uma atitude negligente, pelas seguintes razões. Para que tenhamos uma ideia clara da magnitude e impactos positivos ou negativos que podem advir da nossa atenção ou negligência em relação aos princípios constitucionais e, em especial, ao princípio da soberania, vejamos o elenco dos gigantescos poderes que delegamos aos governos no comando do Estado. Primeiro, poder de cunhar e emitir moeda. Gente, eu estou falando cunhar e emitir moeda, é emitir dinheiro na quantidade necessária para atender todas as pessoas, todas as empresas, enfim, toda a nação. O poder de cunhar e emitir moeda representa a faculdade para se dar o pontapé inicial na atividade produtiva de uma nação. Sem isso, nenhuma empresa se constitui, nem a economia entra em funcionamento. Daí porque a nossa Constituição nos remete do artigo 1º, inciso 1º, ao artigo 170, que trata da ordem econômica e financeira. O artigo 170 nos diz: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 1º, soberania nacional. A soberania nacional, portanto, é a fonte primária de todas as riquezas
essenciais ao atendimento das necessidades básicas da nação e dos meios indispensáveis à realização da atividade econômica. Vejamos que, somente depois de mencionar soberania, é que o artigo 170 prossegue, mencionando os demais princípios gerais da atividade econômica que dela dependem, quais sejam: inciso 2, propriedade privada; inciso 3, função social da propriedade; inciso 4, livre concorrência; inciso 5, defesa do consumidor; inciso 6, defesa do meio ambiente; 7, redução das desigualdades regionais e sociais; 8, busca do pleno emprego. Pleno emprego, gente, é todo mundo empregado, viu? Sem ninguém desempregado. 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único do artigo 170. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vejamos que essa prerrogativa que nos é assegurada está condicionada ao respeito à soberania. Para que sintamos a importância que o poder de cunhar e emitir moeda tem para nossas vidas, basta nos imaginar que todas as vezes que nos faltou ou vier a faltar dinheiro para atender às nossas necessidades, por trás da causa está sempre o mau uso desse poder pelos nossos governantes e representantes. Seja porque o governo deixou de emitir moeda, dinheiro, e fazer os investimentos necessários na infraestrutura e na economia, quais sejam na agropecuária, mineração, indústria, comércio e serviços, seja porque simplesmente resolveu fazer corrupção com o nosso dinheiro. Da corrupção, usurpação do nosso dinheiro, ou seja, da tirania dos governos, que é formada pela corrupção, injustiça e violência, é que resultam a inflação, a recessão, o desemprego, o subemprego, os salários aviltantes, a miséria, a fome, o sofrimento e todas as demais mazelas comuns de uma má gestão pública. Vejamos a prova. Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda indústria e comércio. E quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada de uma forma ou de outra por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem onde se originam os períodos de inflação e depressão. Esta frase nos foi dita pelo senhor James Garfield, que foi nada mais nem nada menos do que o presidente americano no ano de 1881 e que foi assassinado poucas semanas após proferir essas palavras dirigidas a quem? Aos banqueiros. O antônimo de soberania é servidão, ou seja, escravidão. Você ou tem soberania ou é escravo. Em sendo assim, falar em soberania é falar em liberdade. E nos dias atuais, não se pode falar em liberdade da nação e dos cidadãos sem se falar em dinheiro, porque o poder de cunhar e emitir moeda, que é dinheiro, está inseparavelmente vinculado à ideia de soberania. O segredo da tirania dos governos e do falso poder das oligarquias financeiras é a manipulação política para usurpação da soberania das nações, mediante o desvio de finalidades do Estado para manter o controle arbitrário e exclusivo para si do Banco Central e com ele o poder de cunhar e emitir moeda. Quer dizer, essa história de controlar o Banco Central, ou de privatizar o Banco Central, ou de terceirizar o Banco Central, ou de autonomia do Banco Central, nada mais é, gente,
do que o maior dos golpes que se aplica em uma nação. Na hora da partilha e partilha do roubo, as oligarquias financeiras ficam com o grosso do produto do roubo, corrupção no atacado e macro. E os governos corruptos, que são seus lacaios, se deleitam na prática da tirania, mas usufruindo apenas das benesses proporcionadas pela corrupção no varejo. Estão lembrados, né? Aqueles 200 bilhões, hoje já está em 400, né? Está, portanto, corretíssima a forma de pensar do banqueiro Rothschild, quando ele diz, olha, não sou eu que estou dizendo não, foi o banqueiro lá, Rothschild, que falou, deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Eu digo, pode ser qualquer governo, do PSDB, do PT, seja lá qualquer um. Se a emissão de moeda está comigo, qualquer um me serve. Isso, em outras palavras, é o que o banqueiro Rothschild disse. Em sendo assim, podemos concluir. Soberania é sinônimo de dinheiro. E mais, sempre que nos faltar dinheiro do bolso para atendimento às nossas necessidades pessoais e empresariais, é um sinal que nos avisa. Está na hora de exercitarmos a nossa cidadania, porque há um sabichão usurpando a nossa soberania. Poder de fazer e revogar leis. A prerrogativa concedida ao governo à frente do Estado ético para fazer e revogar leis tem um fim claro e um propósito específico: a manutenção da ordem para que a gestão pública seja plenamente exercida com soberania, sem causar transtornos que comprometam o progresso, a justiça social e a harmonia social. No Estado ético, o direito só se justifica pelo seu propósito inicial, que é proteger a moral, enquanto síntese dos bons costumes. A norma jurídica, que não se presta à proteção da norma moral, não tem legitimidade. É um casuísmo, é uma farsa. Todo casuísmo inserido na norma jurídica, quando atenta contra a soberania de uma nação, por consequência, atenta também contra todos os demais princípios constitucionais. É um abominável crime de lesa pátria que a nação deverá, incontinente, repudiar e revogar. Diante de um casuísmo legal, atentatório contra a soberania de uma nação, todo cidadão tem por dever moral e cívico denunciar e se insurgir contra esse crime. E os representantes da nação, o dever moral, cívico e a obrigação legal, sob pena de crime de prevaricação, de proceder à sua pronta revogação. Soberania do nosso dinheiro. E quando os indícios forem presentes ou futuros, é o sinal que nos avisa. É hora de exercitarmos a cidadania, porque há uma raposa planejando, usurpar a nossa soberania. Poder de criar e lançar impostos. O poder de criar e lançar impostos é uma importante prerrogativa conferida pela nação ao governo para obter os recursos necessários ao custeio da organização, manutenção e funcionamento perfeito e permanente da empresa pública, que é o Estado. Qualquer outra finalidade a que se destinam os impostos arrecadados pelo governo, além desse fim claro e exclusivo, se constitui desvio de finalidades, tanto dos recursos quanto do objeto social do Estado ético. A carga tributária deverá ser compatível com as carências do Estado e as possibilidades dos cidadãos. Ao governo, à frente do Estado ético, incumbe criar mecanismos e condições para a melhoria e o enriquecimento da nação. Aos governos não são dados os condões de tornar a carga tributária pesada e causa de empobrecimento da nação. Tampouco de desviar os impostos arrecadados, se não por incompetência, muito menos por corrupção. Em sendo assim,
podemos concluir: a carga tributária exagerada são indícios de usurpação da nossa soberania, do nosso dinheiro. E o desvio de finalidade dos nossos impostos é o sinal que nos avisa. É hora de exercitarmos a cidadania, porque há um espertalhão usurpando a nossa soberania. Poder para gerir o Estado e criar cargos na maior empresa do país. Os poderes e a soberania que são delegados aos governos são amplos para bem gerir a maior empresa pública do país, que é o Estado. E neles incluem-se os necessários para promover mudanças na sua estrutura organizacional, instituindo novas atribuições, criando novos cargos públicos, etc. Neles incluem-se também a responsabilidade dos governos para cumprirem as deliberações emanadas do Poder Constituinte Nacional, em especial os programas de governo, as políticas públicas de governo e principalmente as políticas públicas diretas, que devem ser priorizadas nos programas de governo. Disso tudo podemos concluir: a gestão pública desvinculada de um programa de governo ético são indícios de usurpação da nossa soberania, do nosso dinheiro. E as políticas públicas indiretas são sinais que nos avisam: exercitemos a cidadania, pois tem gente esperta politicando com a nossa soberania. Poder para declarar a guerra e fazer a paz. Podemos observar que o exercício da cidadania se justifica pela necessidade de preservarmos e até defendermos a nossa soberania. Mas vimos também que, para tanto, não precisamos fazer uso dos métodos tirânicos adotados pelos inimigos da nossa nação. Isso não seria prudente nem recomendável. Não obstante sabermos que o processo de delegação de poderes implica na delegação da nossa soberania e que o aparentemente simples ato de votar transfere poderes para o governo declarar a guerra e fazer a paz, de outras palavras, para decidir sobre o nosso sossego, nossa paz e até sobre a nossa vida, no Estado ético esse poder há que se submeter sempre ao crivo do poder constituinte nacional, que haverá de envidar todos os esforços para manter a vocação e a tradição alegre e pacífica da nação brasileira. Precisamos, pois, ficar atentos para jamais aceitarmos guerras e divisões entre irmãos brasileiros, que a nada de bom conduzem, nem cair nas armadilhas da coisa, que sempre nos rondam para nos dividir, a exemplo do que conseguiram fazer com os irmãos ucranianos recentemente. Estão lembrados? Criaram uma confusão entre os ucranianos e dividiram a Ucrânia em dois, ou seja, fragilizar a nação e dividir o território nacional, no presente e com outras nações no passado. A delegação de poderes pelos cidadãos aos governos e aos partidos políticos deverá ser criteriosa e sempre vinculada ao cumprimento de planos e programas de governos pré-estabelecidos pelo Poder Constituinte Nacional. A gestão pública do Estado ético será supervisionada e fiscalizada pela nação, segundo a visão da consciência da cidadania preconizada pelo sistema do mérito. Perguntamos a você, criança, adolescente, jovem, idoso, homens e mulheres de todas as idades, a você, estudante, trabalhador, empresário ou profissional liberal, como está indo a sua soberania? Já perceberam quão importante é a sua preservação e a sua defesa urgente e intransigente? Sem soberania, gente, ficamos sem dinheiro. E o ser humano sem dinheiro, já o dissemos, é um pássaro com as asas cortadas. Continua sabendo voar, mas fica desprovido da necessária liberdade para tanto. Dessa forma, ele é escravizado e condenado à miséria e à servidão. Adquira os vídeos, faça a sua coleção completa, assista-os e apresente-os aos seus amigos. A liberdade que só se alcança com a soberania exige de cada um de nós o compromisso com o conhecimento da verdade.
Não nos contentemos com a servidão e a humilhação impostas aos pássaros, que, como nós outros, estamos sendo preteridos de voar.